Vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo de nossos corações. Nesse momento, Senhor, com os corações jubilosos, agradecidos pela oportunidade de estarmos novamente reunidos em torno do Teu Evangelho. Suplicamos Tua presença amorável, que os benfeitores espirituais que Te representam, Senhor, com legitimidade, com autoridade, com bondade, possam envolver a todos que se encontram nesse momento. Estão acessando o site da FEAC. E a você, amigo, que se encontra no seu lar. Nesse momento, em prece, todos possamos criar um movimento do bem. Senhor Jesus, abençoe também a todos que sofrem. Abençoe aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nos cárceres, aqueles que efetivamente estão andando nas ruas perdidos, como também aqueles que ainda não se despertaram para o grande movimento da reencarnação que objetiva a nossa evolução. Senhor Jesus, que possamos nessa noite sermos envolvidos pela Tua verdade, pelo Teu carinho. Senhor, que ao chegarmos ao final da nossa atividade, em mais um programa, Os Princípios Básicos da Doutrina e do Evangelho, nos sintamos, Senhor, na Tua augusta paz. Estamos, portanto, dando por iniciado mais um programa em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, boa noite para todos. Hoje nós vamos trabalhar com o tema A Hora Final e buscamos referência como ponto de reflexão o livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis, exatamente no item 30º, que é intitulado A Hora Final. Afirma assim o querido benfeitor contemporâneo de Allan Kardec, o francês Leon Denis. O que se passa no momento da morte? E como se desprende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar os espíritos em multidão, nolo vem ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta, e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes, muito tempo antes da morte, e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida. A alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Então, aqui no primeiro movimento do texto de Leon Denis, que está inserido no livro Depois da Morte, nesse capítulo 30º, vem nos mostrar que, por uma questão natural, todos nós indagamos. O que se passa no momento da morte e como se despreende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? Durante muito tempo, o anseio da informação visitou a humanidade. Com a chegada da doutrina espírita no século XIX com Allan Kardec, o mundo espiritual, por misericórdia, abriu os portais para iniciar a elucidação de uma forma organizada, de uma maneira doutrinária, com metodologia científica. E que esta proposta vem clarificando os corações que vamos nos despertando diante das injunções do caminho, nos libertando das ilusões
que ainda fazem parte de um contexto evolucional da humanidade. Mas nesse instante, com Allan Kardec abrindo os portais a partir do Livro dos Espíritos, e que nós poderemos nos referir também à questão 257 no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, nós estamos aqui diante de um movimento magnífico, aonde a espiritualidade vem nos mostrar que a morte é um fenômeno biológico e que para o espírito ela apenas representa um convite ao mergulho em novas possibilidades de vida. Como a reencarnação também abre uma nova etapa evolucional para aqueles que se encontram no mundo espiritual. Mas o ponto principal para nós é começarmos a refletir aqui que a morte se manifesta de uma forma variada, de infinitas possibilidades, e que vai bater na porta daquele coração que vai deixando o veículo físico, situações infinitas, variações que vão definindo, vamos dizer assim, um movimento de sensibilidade para que a alma possa viver uma experiência capaz de auxiliá-lo na continuidade da vida. Por isso, são várias maneiras, são tantas repercussões que esse fenômeno da morte oferece. Nós costumamos dizer que não existe duas desencarnações iguais para dois seres. E posso aqui, inclusive, afirmar, para a gente abrir reflexões, podemos deduzir que nenhuma das nossas próprias desencarnações foram iguais, porque elas nos visitaram em momentos solenes, bateram na nossa porta em situações extremamente importantes para o nosso crescimento. Agora, voltando ao movimento, vamos dizer assim, a princípio, que remonta a uma análise física, com Allan Kardec nós aprendemos que depois de desencarnado, o fenômeno que o espírito vai viver é de caráter moral. Portanto, o espírito não sente dor física, mas sim ele pode receber repercussões pela sua ótica de encarar o fenômeno do deslindar-se do seu corpo físico. Então aqui, Leon Denis vem nos dizer que os espíritos nos afirmam que as sensações que precedem e que seguem a morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. Por isso que são variadas, porque vai depender do caráter, vai depender dos méritos, vai depender dos hábitos, das práticas, vai depender do estado emocional, da maneira de enxergar o acontecido, daquele ponto que define o conhecimento das próprias leis que regem os destinos dos seres. E, acima de tudo, da elevação moral do espírito que abandona a terra. Porque quanto mais inferior, mais complexidade, mais dificuldade. Quanto mais liberto o espírito pela sua condição evolutiva, obviamente que o fenômeno acontece proporcionalmente de uma forma inversa, ou seja, mais suave, mais leve.
Mas Leon Denis ainda afirma que a separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. É um engano imaginar que, pelo fato de um acidente, de uma morte súbita, o espírito se desvincula automaticamente do corpo. Não, a separação é lenta. Os laços que prendem o espírito ao corpo físico, ou seja, o seu perispírito, o corpo espiritual, que é o modelador do corpo físico, ele vai se deslindar, ele vai se desvincular gradativamente. E é óbvio que podemos também subentender que quanto mais tempo, ou melhor, quanto mais o espírito fica arraigado, aprisionado nos interesses do mundo, maior o tempo para que esse desprendimento se faça. Continua o nosso querido amigo celta. Começa algumas vezes muito lento antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. É uma sensação de angústia, de torpor. Para uns pode significar medo, desconforto. Portanto, isso tudo vai depender do caráter materialista ou do caráter mais espiritualista da conduta daquele que está vivendo o fenômeno. A causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Mais adiante nós vamos tentar explicar o que vem a ser essa experiência de comoções. Vamos lá. No terceiro parágrafo, Leon Denis diz assim, relembrando que nós estamos trabalhando com o livro Depois da Morte, em nosso programa Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina e do Evangelho. Dolorosa, cheio de angústias para uns, a morte não é, para todos, ou melhor, para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. Portanto, se nós estávamos preocupados com o parágrafo anterior, quando ele define que a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material, agora ele vem abrir um outro painel, porque o final do último parágrafo define aquela condição de vinculação profunda com as questões das sensações da matéria. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável. Observemos que interessante, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu seus deveres. Olha que interessante. A gente costuma aqui na Terra usar aquele pensamento que, se pudéssemos escolher que tipo de morte, a gente gostaria de morrer igual um passarinho. Não sei se vocês já ouviram esse pensamento. E na realidade, para desencarnar igual um passarinho, né, no seu sentido assim, de leveza, de tranquilidade, isso vai acontecer sim para aquele que vai se desprendendo gradativamente das coisas da terra e valorizando as questões do espírito. Agora volta Leon Denis dizer: há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem.
essa questão aqui nos deixa preocupados, não é mesmo? Agonia prolongada. Costumamos formular questões assim. Mas o que vem a ser esse prolongamento? A razão direta da vinculação com as coisas da terra. Existem situações que o espírito permanece por um período muito longo, vivendo muitas lutas no mundo espiritual. Agonia, depressão, sofrimentos, para não deixar de lado também o ódio, a perseguição, aquela condição de exigências descabidas, loucura, alucinação, tudo isso como repercussões das comoções, ou melhor, da vida emocional, da conduta psíquica do indivíduo quanto na Terra. Por isso, nós podemos aqui, com muita clareza, com muita tranquilidade, dizer: tal dia, tal noite. Ou seja, de acordo com a nossa performance durante o nosso dia, nós teremos repercussão durante a noite. E da mesma ótica, tal vida, tal morte. Ou seja, de acordo com a somatória dos nossos dias, que redundaram nas nossas noites, toda essa complexidade vai definir a nossa condição, a nossa vida no mundo espiritual. Então, esse prolongamento vai estar na razão dos compromissos assumidos, dos vínculos, do apego, da nossa forma de encarar a vida. E, obviamente, que esse prolongamento também vai se estender quando no mundo espiritual não nos curvarmos, não nos sensibilizarmos, não procurarmos mudar o roteiro de vida. Porque lá no mundo espiritual também nós continuaremos obrando conforme as nossas escolhas. A semeadura será conforme as nossas escolhas. Portanto, a colheita se fará obrigatória. Não poderemos postergar, não temos como driblar as leis da vida. É o que Jesus define para nós em vários instantes da sua passagem que fora registrada pelos evangelistas no Evangelho. E nós poderemos aqui agora, a título de citação literal, trazermos o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, no capítulo 13, no versículo 33. Se não me falha a memória, não, está correto. O texto diz assim: olhai, vigiai e orai, para não cairdes nas complicações. Então nós gostamos muito dessa citação, embora os outros evangelistas registraram como vigiai e orai. Com Marcos o texto fica mais completo ao nosso ver, porque primeiro ele registra olhai. É necessário abrir o campo mental, os olhos da alma para observar o que está acontecendo no nosso mundo íntimo, a partir dos movimentos que nos visitam no plano de fora. O contexto que nós estamos trabalhando, a circunstância, os valores, a família, enfim, precisamos de observar para depois vigiar, no seu sentido de tomar conta, para não permitir que o reflexo que já esboçou a emoção tome corpo, para se ampliarem ideias, palavras e ações. Esta equação nos ensina Emmanuel, a partir do livro Pensamento e Vida, quando ele define que a mente é o espelho da alma e nós precisamos ajuizar, tomar conta, observar e cuidar dessa nossa faixa que é a nossa mente, que o Senhor nos autoriza a operar.
Entretanto, em todos os casos, continua Leon Denis, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste. Muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na própria vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas. Olha que interessante, queridos amigos. No caso, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação. Leon Denis é um grande poeta. Então observe que ele está falando do mesmo conteúdo, agora de uma forma ajustada às suas expressões mais cândidas, mais poéticas. Mas fica para nós um ponto aqui a ser refletido. Que o espírito que desde cedo se desperta ante os esplendores da vida celeste vai como que adocicando, vai como que abrandando, ele vai como que trabalhando na sua tessitura espiritual para fazer a veste alva, límpida, com energias extremamente sutis, não é mesmo? Já a alma que se envolve com as questões da terra vão impregnando o corpo espiritual com fluidos grosseiros. Observemos que interessante. Fluidos grosseiros. Portanto, nós estamos falando aqui de ciência. Nós estamos falando aqui de um mecanismo que vai definindo colheita. Ou seja, de acordo com a forma com que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos, nós atraímos ou repelimos. Nós, vamos dizer assim, damos números ou qualificamos a nossa própria tessitura perispiritual, que vai efetivamente definir para nós amanhã a resposta da saúde ou da própria doença espiritual. Continua Leon Denis. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesam a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante de suas vítimas. Queridos amigos, o parágrafo é curto, mas ele é de uma importância capital para todos nós. Aqui, Leon Denis está se referindo às regiões que ficaram popularizadas, conforme as descrições de André Luiz, quanto às regiões do umbral. Aquelas regiões mais grosseiras, aquelas regiões mais abismais, aquelas regiões aonde impera a treva, o medo, as dificuldades, incerteza, terror, violência. Todos os processos que nós, vamos dizer assim, a nossa alma já procura repelir, que nós sentimos asco, nós vamos encontrar nessas regiões.
É como se nós morássemos numa casa e não cuidássemos da limpeza. Com o passar do tempo, os detritos vão se acumulando, os insetos vão se aproximando, todas as questões de dificuldades vão ganhando corpo e a estrutura da casa vai se comprometendo ao longo do tempo. O nosso querido Braz está usando a frase: perceba essas regiões intraterrenas, ligadas à subcrosta, ligadas àquelas condições físicas, se eu posso assim dizer, aonde impera a treva profunda, a ausência de luz. André Luiz foi extremamente misericordioso ao apresentá-las para nós, conforme o livro Nosso Lar. São palavras de Chico Xavier aos amigos dos tempos de Pedro Leopoldo. Nós, por exemplo, encontramos descrições mais detalhadas no livro Memórias de um Suicida, ou das próprias descrições do inferno que foi apresentado por Dante Alighieri, ou por tantos outros médiuns que na história trouxeram relatos de experiências vividas nestas condições espirituais, quando foram levados em desdobramento. Então, quando muitas vezes estamos vivendo pesadelos no mundo espiritual, por certo estamos vinculados a estas regiões. Alguns autores espirituais definem para nós que essas regiões são alimentadas pelos próprios homens da Terra. Somos nós que damos sustentação. Quanto alimentamos o ódio, a maledicência, o crime. Não é isso? O Braz está dizendo assim: a luz do sol ainda penetra uma boa distância para dentro da terra, para o olho da alma ou do espírito. Mas a gente observa que a própria penetração da luz nessas regiões, elas se faz de uma maneira cíclica ou circunstancial, se eu posso assim dizer, Braz. Porque nós dois poderemos estar na mesma região, no seu sentido, vamos dizer assim, geográfico, espiritual, ou seja, dentro de um mesmo departamento dimensional, mas eu posso permanecer sem nenhum acesso à luz. E você, Braz, na mesma posição minha, pode conseguir divisar uma fresta, um raio, miríades dessa luz. Vai depender da sensibilidade, vai depender das necessidades que cada um se apresenta, inclusive de buscar a luz. O Braz continua dizendo: as topografias por lá são bem mais acidentadas, isto é, densidade perispiritual diferente. Braz, que participação sua! Muito obrigado, meu amigo. Por isso é que nós gostamos de trabalhar em grupo, porque um vai ajudando o outro, inclusive para escalar essas precipitações das trevas que nós mesmos alimentamos no nosso personalismo, no nosso egoísmo. Não é mesmo, meu irmão? Continuando. A todos que acessaram a sala nesse momento, Vanelli, Pensante, um grande abraço para todos. Estamos no programa Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina e do Evangelho. O nosso Simplício agora coloca no chat: a diferença está no merecimento e na necessidade de cada um? É uma pergunta. Sim, meu irmão, porque a nossa morada espiritual, ou seja, aonde nós estamos nos movimentando, elas foram escolhidas, construídas, suplicadas por nós mesmos. Obviamente que a providência divina que rege os destinos dos seres facilitam ou adiam determinadas experiências para que nós não possamos viver o que nós não damos conta.
ou mesmo que possamos passear em terrenos que a ilusão pode inclusive nos levar à loucura. Estamos tendo uma pergunta no chat do nosso companheiro que utiliza o codinome de Pensamente. Ele está dizendo assim: Beto, os pesadelos são ataques umbralinos? Não tenha dúvida, meu irmão, porque nós é que abrimos as portas para que os ataques se façam. Quando escapamos das nossas responsabilidades, quando nos tornamos invigilantes, quando alimentamos pensamentos negativos, quando mergulhamos no cipoal dos ataques, da maledicência, da disputa, do partidarismo, tudo isso abre fresta para que o umbral, ou seja, as forças negativas que encontram ressonância na nossa intimidade, ganham vida, se eu posso assim dizer, encontram espaço. Eu vou contar apenas a título de reflexão. Ontem estávamos assistindo um programa num determinado canal de TV. É um programa, um especial, que se refere a algumas performances de caçadores de fantasmas. É esse o termo utilizado principalmente nos Estados Unidos da América. E um casal estava vivendo um fenômeno, um processo de uma mediunidade muito ostensiva por parte da dama do casal. Com isso, a casa era visitada por muitos fenômenos durante a noite, né? Pancadas, batidas, movimento de objetos materiais, promovidos por ações espirituais. Por quê? A companheira do lar era dotada de uma mediunidade de efeito físico, ou seja, uma abundância na doação de ectoplasmia, aquele fluido que está vinculado ao próprio plasma celular, que tem muito a ver com a mediunidade. Ou seja, até corrigindo, não há mediunidade sem o fenômeno da ectoplasmia. Cada um num grau de ostensividade, de qualificação, de diversidades, de mecanismos diferenciados. Mas nós não vamos entrar no mérito. A Vamélia está dizendo efeitos físicos, que podem, Vamélia, inclusive, se tornarem efeitos que são chamados de poltergeist, aonde esses efeitos costumam perder até o controle, a combustão de corpos, situações complexas, que são extremamente difíceis de lidar. Mas aí, continuando, aproveitando uma frase que o Brás está colocando no chat. Kardec fez essa pergunta: como atrair os bons espíritos? Resposta: atraindo os bons, exatamente, atraindo os bons pelos pensamentos e pelos sentimentos. Não é isso, Brás? Mas apenas para continuar o nosso raciocínio. Então, nesse programa, foi muito interessante porque o companheiro que ia fazer o exorcismo na casa, que era uma prática adotada lá naquela região, uma das coisas que ele orientou o casal era não alimentar pensamentos que possam criar sintonia com aqueles espíritos que queriam atrapalhar. Que eles não ficassem falando do assunto, que eles não ficassem sendo irreverentes com as presenças espirituais, que eles pudessem ser discretos, que eles pudessem ser, vamos dizer assim, prudentes, e que pudessem procurar na oração uma forma de encontrar um equilíbrio íntimo para que o fenômeno não se tornasse tão avassalador. Portanto, por que nós trouxemos essa questão? Dentro do que foi colocado no chat, nós estaremos, de acordo então com as nossas escolhas, com a nossa performance em lidar com o mundo espiritual, atraindo forças difíceis, complexas, materializadas, que tem muito a ver com o nosso passado de instintividade. Por isso é que o ambiente se torna denso, por isso é que determinadas as vibrações costumam caírem, como alguns falam, né? Ou se tornarem, vamos dizer assim, difíceis. O médium costuma até perder até a boa performance de respiração,
como acontece o contrário, como agora na sala. Gilda, um grande abraço. Simplício, Vamélia, todos vocês, o Brás, nós estamos na sala procurando elevar o nosso padrão moral, sentimental, emocional, portanto, espiritual. Por isso é que nós estamos sentindo um bem-estar, incentivo para questionar, para tomar determinadas medidas que vão repercutir na nossa vida. Nesse momento podemos estar nos inspirando para entender o fenômeno que nos visita, as dificuldades como as possibilidades que a vida nos tem oferecido, enfim, porque todos nós estamos aqui envolvidos por prece, abençoado por espíritos que querem o nosso progresso e observado por aqueles que estão testando os nossos interesses. Não tenhamos dúvida. Paulo de Tarso, na carta sua aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, exatamente, capítulo 12, primeiro versículo, Paulo de Tarso diz assim, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E tem um fim educativo, que vai efetivamente depender da nossa performance para nos libertar ou nos aprisionar. E esta condição está extremamente vinculada com a própria questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida. E a resposta que todos nós espíritas conhecemos, muito mais do que imaginais de ordinário, que são eles que nos dirigem, fazendo uma adequação. Ouve lá. Nós estamos então tentando atender a todos que estão colocando as respostas no chat. Convido a você, amigo espírita, para acessar www.feac com 2s, Fraternidade de Estudos Espíritas allan-kardec.org.br, para acompanhar a transmissão pela Rádio Amigo. E convido ainda vocês a acessarem o nosso site e os nossos blogs para acompanhar as nossas postagens diárias, no que remonta às questões doutrinárias e também a vida e obra de Emmanuel Chico Xavier. Queridos irmãos, então dando continuidade ao texto, porque os desafios aqui hoje estão exigindo de todos nós muita atenção. Novamente agradeço a você, da Rádio Fraternidade, da Rádio Nova Fraternidade. Vamos lá. Leon Denis diz assim: a hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Queridos irmãos, vamos refletir sobre essa situação. O indivíduo está diante da separação do corpo. Se torna cruel, porque a mente dele vai se projetar por nada, porque o nada foi sustentado e o nada não existe. Mas até que ele se descobre, que ele entenda, um instante se torna cruel, em vários sentidos. Cruel porque ele está deixando o corpo. É acionado nesse momento o nosso instinto de conservação, é do espírito. Isso não é cultural. Isso faz parte do psiquismo, lutar pela vida. Por isso é que o suicida sofre muito, porque ele agride esse instinto natural. É o que Jesus quer nos dizer quanto que o único pecado que não é perdoado é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, agredir as próprias questões instintivas que provê a vida. Então, no momento em que o indivíduo está se libertando e que o instinto luta para que ele permaneça no corpo,
Há ainda o sentimento doloroso de, por exemplo, estar se desvinculando emocionalmente de familiares, abrindo mão das posses, enfim, as prerrogativas que a vida oferece. A Vamélia está dizendo assim, vamos aproveitar a participação. Muitos acreditam que vão dormir e muitas vezes assim permanecem. Assim como nos conta André Luiz em uma de suas obras. Isso mesmo, querida amiga, muito bem colocado. Pensam que vão dormir e continuam dormindo no mundo espiritual. Continuando o texto. Agarra-se como desesperado a essa vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria, que se esvai, e a alma que teima em reter o corpo miserável. Algumas vezes ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhe corroerem as carnes. Aqui nós vamos fazer um adendo, porque o nosso companheiro Leon Denis, que tinha uma missão de dar continuidade à própria obra desenvolvida por Allan Kardec, e foi um dos expoentes, um dos primeiros expoentes do movimento espírita em França e na própria Europa, ele vem dizer no final do texto que algumas vezes o espírito fica sentindo até os vermes lhe corroerem as carnes. Essa expressão de Leon Denis, ela a princípio está em contradição com o que Allan Kardec traz para nós na questão 257 do Livro dos Espíritos. Kardec é mais didático nesse ponto, quando ele vem nos dizer que o espírito tem a sensação de estar sentindo os vermes corroerem o seu corpo, o que fisicamente não está acontecendo, porque o corpo está morto, o perispírito está se desvinculando do corpo. E como o espírito ainda está vinculado mentalmente àquele processo, ele costuma sim acompanhar a decomposição do corpo e julgar que os vermes estão lhe corroendo, o que não é vero. Sim, Vamélia, ele estará psiquicamente ligado ao corpo. Isso aí. Por isso que tem alguns que, por exemplo, quando o corpo do indivíduo vai ser dessecado, ele costuma sentir a dor. Vocês sabiam disso? Não é? Tem espíritos que, no momento em que o corpo está sendo preparado, ele sente as repercussões, porque ele está psiquicamente vinculado ao processo. Mas isso não é físico, é psíquico. A Vamélia está lembrando da questão da cremação. Exatamente. Da mesma forma, o indivíduo pode vir a sentir as labaredas, queimando-o. É como se ele acionasse o mecanismo da sua memória e buscasse experiências vinculadas ao fogo, onde um dia ele queimou o dedo no fogão a lenha. E de repente o fogo consumir no seu corpo, ele vai fazer uma associação psíquica e vai julgar que ele estará sendo cremado, o que não é fato físico. Aí vem uma segunda pergunta. Isso é para quem não tem nenhuma noção, não é? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, querido companheiro. É a noção, ou seja, o entendimento, a
a compreensão do fato em si, no que remonta à desencarnação e à nova realidade, pode ter um efeito extraordinário para que o espírito se desvincule. Não é mesmo? A cremação feita a pedido do falecido já é diferente. O Braz está colocando. Mas é importante, Braz, a gente entender que costuma, nós não podemos fechar a questão, Braz, que costuma o falecido pedir a cremação e no momento, se ele estiver muito vinculado, se ele foi muito vinculado, ele pode sim estar diante do fato e inclusive ter a sensação ou o sentimento de arrependimento diante do fato. Nós não podemos fechar a questão, porque tudo vai depender do indivíduo. Da mesma forma que muitos procuram acelerar a desencarnação pelo suicídio e no mesmo instante que cometem um ato se arrependem. Não podemos refletir assim? Por ser materialista, pensando que a vida não continue, efetivamente pode se vincular numa situação extremamente difícil. Vamos pensar nessa situação, não é? Queridos amigos, estamos no programa O Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita e do Evangelho, hoje com o tema a hora final, a desencarnação. Nós estamos aqui trabalhando com Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 30. Aqueles que quiserem procurar, pesquisar, continuar o estudo em seus lares, fica aí o incentivo de nossa parte, porque o nosso tempo já está caminhando para o fim, muitas perguntas, muitas participações, e assim que deve ser. O nosso trabalho é interativo, e por isso é que ele tem essa dinâmica e a repercussão que tem. Graças a Deus, nós temos muitos acessos, não só na sala Falando Espiritismo, na rede Amigo Espírita, como os áudios que são postados depois, que são replicados por várias circunstâncias, através de vários equipamentos, e nós com isso estamos levando a doutrina espírita de uma forma muito simples e despretensiosa para você, amigo espírita, para que todos nós possamos aprender juntos, porque estamos todos na mesma escola, embora matriculados em cursos diferentes, em horários diferentes, porque o tempo aqui é o tempo do Senhor, e o Senhor sabe a hora exata de nos ofertar o ensinamento e nos convidar para implementá-lo dentro de nós, o que se dá apenas fazendo. O saber está diretamente ligado à condição do realizar. Portanto, nós, nesse momento, estamos trabalhando nesse parágrafo que define que a hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a essa vida que lhe foge. No supremo momento insinua-se-lhe a dúvida. A dúvida. No supremo momento insinua-lhe a dúvida. O que será de mim? Para onde eu vou? O que será dos que ficaram? Do meu corpo? Da minha conta bancária? Da minha esposa? Dos meus filhos? Dos meus amigos? Dos prazeres? O que será das tarefas que eu realizava? Da obra que está por fazer? São dúvidas naturais que visitam o ser. Como nesse momento nós devemos suscitar dúvidas. O que acontecerá conosco daqui a 5 minutos? O que será da minha vida amanhã? Como eu estou me preparando para este momento? Não estou dizendo que você vai desencarnar amanhã, mas nós estamos suscitando reflexões sobre o que vai acontecer em breve. E muitos vivem a vida sem pensar no daqui a 5 minutos.
Conversávamos com um companheiro que temos muito que agradecer pelo tanto que nos ensinou, e ele nos disse assim ontem, que são poucas as pessoas no mundo que vivem pensando no amanhã. E ele passou a vida inteira procurando pensar no depois do amanhã. E isso nos marcou profundamente, e é a mais pura verdade. Aí o nosso pensante está colocando assim: mesmo com conhecimento, podemos não perceber o desencarne de forma correta? Sim, meu amigo, sim, mesmo com o conhecimento. Embora a questão do conhecimento é muito relativo, né? Ao investimento e ao tipo de conhecimento, a qualidade do conhecimento que nós estamos implementando na nossa intimidade. Por isso, Emmanuel, no livro Consolador, ao ser questionado se o espírita desencarna de uma forma diferente dos outros religiosos, Emmanuel vem dizer que não existe privilégio para o espírita. Costuma ser um peso se o espírita foi apenas um movimentador de religião, ou que adotou religião como profissão de fé, diferente daquele que aprofunda. E como é que tu aprofunda? Pela vivência. A vivência que traz paz de consciência. Paz de consciência. E mesmo assim, nós poderemos ser colhidos de surpresa. E pensante, lendo a obra de André Luiz, os depoimentos que estão no livro O Céu e o Inferno, no livro dos Médiuns, na Revista Espírita, através de médiuns sérios que trabalharam no movimento espírita, a gente observa que o desencarne para o espírita é desafiador, porque costuma bater na nossa consciência aquela frase do Evangelho: a quem muito foi dado, muito nos será cobrado. Isso não é para espantar você da doutrina espírita, não, viu, companheiro? Eu vou fazer uma brincadeira. Não é para dizer que o negócio é pior, não, pelo contrário. As possibilidades, elas são extraordinárias. Agora, compete a nós não sermos espíritas de periferia, como costumava a dizer Honório Abreu aqui em Belo Horizonte, nos nossos estudos de evolução. Quando tivemos a oportunidade de estudar o livro A Gênese, de Moisés, Apocalipse de João, perpassar o Evangelho de Jesus, textos dos profetas do Antigo Testamento, enfim, quantas experiências adquirimos, quanto aprendizado. E o Honório costumava dizer que nós não podemos ser espíritas de periferia, espíritas que estão presos à letra, porque o nosso querido Pedro, o apóstolo, define que a letra mata, o que vivifica é o espírito. Nós temos que tirar o espírito da letra. E você não aprende espiritismo na letra. Guardem isso. Querida Vamélie, você não aprende espiritismo lendo. Principalmente o que os outros autores escrevem. Você aprende espiritismo por sentir o que os autores estão trazendo e tirar a sua própria conclusão. Porque os autores abalizados um dia participaram do movimento do estudo que todos nós estamos participando. Eles estão na vanguarda, eles estão lá na frente. Nós temos que seguir o rastro deles, não tenha dúvida. Os exemplos deles são dignificantes, nos inspiram, nos fortalecem, nos dão aquele gás, aquela energia. Mas doutrina espírita é vivência de cada um, pessoal e intransferível. Não é mesmo? Queridos amigos, quantas coisas a gente teria que dizer, ou poderíamos trabalhar juntos, mas nosso tempo está caminhando para o fim. Portanto, eu convido vocês para a próxima semana darmos continuidade a esse capítulo que estamos estudando do livro Depois da Morte, intitulado A Hora Final. Convidando você para estar conosco, para estudar conosco, para participar conosco, para vibrar conosco pelo bem.
trabalhando cada vez mais o cristianismo na nossa intimidade. E nós gostaríamos, com a permissão de vocês, a encerrarmos a nossa atividade de hoje trazendo uma poesia que foi ditada por Maria Dolores ao coração, às mãos, à mente do apóstolo de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade. Na lição 10ª, a poesia intitulada Anseio de Amor, que nós escolhemos para adaptar ao estudo que nós realizamos juntos, sob a tutela de Ismael, o benfeitor do Brasil. A todos os espíritos que coordenam o movimento espírita, ao benfeitor espiritual que coordena a rede Amigo Espírita, à equipe que trabalha na sala falando do Espiritismo na Rede Amigo, aos coordenadores espirituais das rádios que estão replicando este movimento bendito, esse som, como a Rádio Fraternidade, a Rádio Nova Fraternidade de Maceió, os irmãos da Rádio Evoluir de Juiz de Fora, aos companheiros que estão na Rede Amigo Espírita, ao nosso querido amigo José Aparecido. Enfim, vamos ler a poesia para que ela fique para nós como prece final. Anseio de amor. Afirma Maria Dolores: quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora, em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão. Alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade? Bem querer, bem querer. Ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada e não amar a ninguém.
que tortura meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada, eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Amigos, irmãos, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos tem amado. Amemos a vida, amemos o semelhante, seja quem for, parente, distante, andarilho sem causa, irmão do ideal, inimigo que exige, invejosos que apupam, ignorantes que apedrejam, infantis que traem a si mesmos, incipientes que mentem, almas corruptíveis. Amemos a todos, perdoando para dar prova de amizade ao amigo, perdoando aos inimigos para nos fazer melhores, perdoando as ofensas para dar um testemunho da nossa vinculação com o Senhor. Amemos, amemos a vida, amemos o prazer de servir, amemos as mães que confortam, as mães que desprezam, amemos os pais que se fazem presentes, os pais encarnados e ausentes. Amemos os filhos como eles são, não como queremos. Amemos a família, a esposa, o cônjuge. Amemos o secretário, o empregado, o industriário. Amemos aquele que cuida das ruas, o jardineiro. Amemos o condutor do ônibus. Amemos aqueles que trabalham no anonimato para sustentar a vida. Amemos as crianças órfãos, mas também aquelas que são filhas de pais vivos, mas são tão órfãos quanto as outras. Amemos, amemos, amemos sempre, pois só assim seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, pela nossa capacidade de amar, não pela quantidade de amores, mas pela possibilidade de amar. Amemos-nos como irmãos. Amemos a família espírita, da terra e do espaço. Amemos como Jesus nos tem amado, sem cobrar, sem exigir, sem reclamar. Amemos, amemos, amemos o hoje, como se não houvesse o amanhã. Amemos, amemos, amemos. Queridos amigos, obrigado pela oportunidade do convívio, pela paciência, pelo investimento, pela dedicação de todos. Que possamos, sobre as bênçãos de Maria Santíssima, a veleira dos nossos corações, estarmos novamente na próxima semana com mais um programa no estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Que assim seja. Até breve, que assim seja.